Olá, neste vídeo vamos dar início ao nosso estudo sobre função do primeiro grau, ou se você preferir, função afim. A função afim, ela é definida de que modo? É uma função de domínio real e contra domínio real e uma função do tipo y igual a ax mais b, onde este a é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente linear. E veja que o meu x aqui está aparecendo com o expoente 1. Daí falar função do primeiro grau. A variável x apareceu somente uma vez e apareceu com o expoente 1. Bom, é bom você entender que as letras y e x são as mais usadas, mas não são as únicas. Por exemplo, quando aplica-se matemática na física, poderá ser que lá apareça alguma função onde a altura varie de acordo com o tempo. Então seria o quê? O físico poderá usar a letra H para indicar a altura e a letra T para indicar o tempo. Então seria assim, ó, a altura em função do tempo. Então o X e o Y são apenas as letras mais usadas, mas essa notação ela tem outras possibilidades de acordo com a interdisciplinaridade. Quando eu definir para você aqui função do primeiro grau, você pode ter achado um pouco estranho, né? É muita letra. E para quem tem dificuldade em matemática, a compreensão desse símbolozinho aqui não é uma boa ideia, né? Então olha para cá. Vamos ver aqui uma sequência de 6 exemplos para você entender, para você identificar quando é que uma função ela é uma função afim. Aqui neste item 1 temos f de x igual a 2x mais 5. Veja que aqui o expoente invisível é expoente 1, função do primeiro grau. Aqui eu tenho que y igual a menos 3x elevado a 1. É mais uma função do primeiro grau. O expoente da variável é 1. Aqui temos que g de x vai ser igual a 4 menos 3x. 3x elevado a 1. Ali de novo, né, o expoente invisível é 1. Então, se você analisar as funções que aqui aparecem, o expoente que apareceu para o x foi apenas o 1. Então, é a característica da função do primeiro grau. O A e o B, que aqui estão, são coeficiente angular e linear, respectivamente. Vamos ter aula especial para falar de cada um deles separadamente. O que é a informação do A e o que é a informação do B vai trazer de informações importantes para você poder compreender as características daquela função dada. Porém, nesse momento agora, eu posso dizer para você que para que essa minha função seja do primeiro grau, para que eu tenha o x com expoente 1, o meu a pode ser qualquer número real, mas não pode ser zero. Então, para eu excluir o zero de qualquer conjunto, eu boto ali o asterisco. Mas por que não pode ser zero? Porque, entenda, a função do primeiro grau vai ter a variável com expoente único e igual a 1. Então, aqui, ó, se eu colocar o meu a igual a zero, a variável vai ter expoente zero, né? Então, y seria igual a b. Mas o x tem que estar elevado a 1, então o seu coeficiente não poderá ser igual a zero. Tanto é que aqui nos exemplos que aqui se seguem, vamos analisar um por um para dizer a você, em cada um deles, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Não tem nenhuma restrição para o b, tá? O coeficiente linear pode ser qualquer número real. Ora, identificar quem é o A e quem é o B vai ser essencial para você poder construir gráficos de funções, interpretar gráficos de funções e muitas outras coisas vão ser dependentes do coeficiente angular e do coeficiente linear. Então, você saber identificar na função esses dois elementos vai ser muito importante. Então, bora ver aqui o nosso item número 1. f de x igual a 2x mais 5. Numa comparação direta com y igual a 2x mais 5, lembrando que y e f de x são notações sinônimas, né? Tudo se refere à imagem, tá? Olha só, y igual a ax mais b e f de x igual a 2x mais 5, não está difícil você compreender que no lugar do a vai aparecer o 2 e no lugar do b vai aparecer o 5. Então, o nosso coeficiente angular é igual a 2 e o nosso coeficiente linear vai ser igual a 5. Ó, não está escrito, mas eu posso te falar o seguinte, se você não está vendo o b, é porque o b ele não faz falta numa soma. E na soma que não faz falta,
o elemento neutro é o zero. Então não está assim, mas eu poderia dizer que essa função de modo mais completo seria desse modo aqui, ó. Você aprendeu a fazer esses complementos quando você estudou polinômios incompletos. Lembram disso vocês? Lá na revisão de conteúdos de matemática básica do ensino fundamental 2. Olha só. Então, y igual a menos 3x mais 0. Desse modo ficou mais claro. O meu a vai ser menos 3 e o meu b vai ser igual a 0. Não sei se você está lembrado, mas quando eu falo a palavra coeficiente, é em relação à parte numérica de um termo algébrico. Então aqui a parte numérica menos 3 e a parte literal quem é? É o x, tá bom? Para você lembrar um pouquinho sobre isso. Aqui eu tenho no exemplo 3, g de x igual a 4 menos 3x. Se eu jogar um exemplo desse para uma turma de aula presencial e perguntar quem é o A, muitos se sentirão tentados a dizer que o meu A é 4 e que o meu B é menos 3. Entenda que não é a ordem dos elementos que vai determinar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Entenda que o coeficiente angular é o número, é a parte numérica que está multiplicando o x, no caso. Então aqui eu tenho menos 3 vezes x. Então o meu A é menos 3. E o meu B vai ser igual a 4. Se você não se convenceu ainda, eu posso falar ainda assim, ó, que o g de x, para deixar você mais claro, é o mesmo que escrever menos 3x mais 4. Traz o menos 3x para o começo da expressão e coloca o 4 no final da expressão. Aí quando você faz essa troca, você vai perceber mais claramente que o meu A é menos 3, o meu coeficiente angular é menos 3, e meu B, o coeficiente linear, vai ser igual a 4. Bom, aqui eu tenho mais um exemplo, y igual a x menos 2. Veja que você dessa vez não está vendo o A. Confere comigo, ó. Aqui eu tenho AX e aqui eu tenho somente x. Mas se você observar, entre o A e o x, a operação é de multiplicação. Se o A não apareceu, na multiplicação, quem é que não faz falta? Qual é o número que, se eu multiplicar qualquer valor por esse número, não vai alterar nada? É o 1. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se o meu A não aparece, o meu A vai ser igual a 1. Porque ali eu poderia dizer para você, a rigor, que seria isso aqui, ó. Y igual a 1 vezes x, ou 1 vez x, melhor dizendo, 1 vez x menos 2. Quando eu faço isso, fica mais claro para você que o meu A ele é igual a 1. E o meu B é igual a menos 2. Alguém poderá questionar, mas quando o B não apareceu, o B foi igual a 0. Claro, são situações diferentes. O meu B ele está somando com o termo AX. Já o meu A ele está multiplicando o x. Quando o B não apareceu, ele não fez falta na soma. Na soma, quem não faz falta é o 0. Quando o A não apareceu, ele não altera uma multiplicação. E na multiplicação, quem não altera o elemento neutro é o 1. Bom, agora há pouco te falei sobre isso, né? Eu tenho aqui, ó, H de t é igual a menos t menos 1. Bom, o meu B aqui vai ser igual a menos 1. E o meu A? Bom, se não tivesse ali o negativo, se fosse H de t igual a t menos 1, iria cair no mesmo caso do item número 4, né? O meu A seria igual a 1. Só que tem aqui um menos, então ficou o quê? O meu A vai ser igual a menos 1. Agora entenda, né? Aqui eu tenho H de t e ali eu tenho t. O H seria a variável dependente e o t seria a variável independente. Mas isso vai ser falado em outros vídeos com mais propriedade. Bom, temos agora aqui no item 6 a função y igual a menos x mais 3 sobre 2. De que modo, diferente do que está aqui, eu poderia escrever essa função? Veja se você concorda comigo. Escrever assim é possível? Menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Está correto isso? Na matemática, existe uma máxima que fala o seguinte: se o que você fez não estiver errado, você consegue voltar para o ponto anterior. E aqui eu tenho soma de frações com denominadores iguais. Eu repetiria o 2 e iria fazer a soma e subtração direta com os numeradores. Menos x está aqui e aqui está o mais 3. Tudo certo. Bom, mas eu poderia ainda ajeitar essa minha função. De que modo? Colocar assim, é possível? Menos 1 meio de x
mais 3 sobre 2. Tudo certo com isso? Deixa eu ver se está. Vamos tentar voltar para o ponto anterior. Vou repetir aqui o y, menos 1 vezes x, menos x, porque na multiplicação de frações de cima com de cima, de baixo com de baixo, menos 1 vezes x menos x. Aqui o denominador é 1. 1 vezes 2 é 2. Isso aqui mais 3 meios. Pronto. Agora ficou legal, não ficou não? Ficou bom de analisar? Ficou. No lugar do a, quem é? Menos 1 sobre 2. Então, meu coeficiente angular é menos 1 sobre 2. E o meu coeficiente linear, que é o nosso b, vai ser igual a 3 sobre 2. Reforçando o que eu falei durante esse vídeo. É essencial você saber identificar o coeficiente angular, seja qual for a letra que vai representar numa questão este coeficiente, e o coeficiente linear. Não fiquem presos ao A e ao B. Entenda que o A representa o coeficiente angular e que o B representa o coeficiente linear. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.